Boa tarde. Aqui eu vou dar uma aula agora do sistema cardiovascular, né? Direcionada para a turma do oitavo ano, né? Meu nome é Thierry Santos Almeida. E essa aula seria dada numa aula de ciência, certo? Então, primeiro de tudo, vamos entender, né? O sistema cardiovascular, que também recebe o nome de sistema circulatório, é um sistema muito importante para o nosso corpo, beleza? Bora entender por partes. Pelo nome a gente já sabe algumas coisas. Então, sistema cardiovascular. Cardio, quando eu falo em cardio, todo mundo deve imaginar um coração, não é isso? E quando eu falo em vascular, eu imagino que algumas pessoas imaginem vasos sanguíneos. Então a gente já sabe agora que o sistema cardiovascular é o sistema que tem o coração e os vasos sanguíneos. Falta alguma coisa, não falta? Falta sim, porque o coração vai bombear essa coisa e os vasos sanguíneos vão receber. O que é essa coisa? É o sangue. Então, gente, o sistema cardiovascular é formado basicamente pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue. Vamos ver isso mais pra frente, certo? Por enquanto, vamos nos focar nas características desse sistema, beleza? Vamos lá. Tá aqui, né? O sistema cardiovascular, a primeiro de tudo, é um sistema fechado. O que significa isso? A gente já viu que existem vasos sanguíneos, existe o coração e existe o sangue. O sangue corre por dentro desse sistema, certo? E ele é considerado um sistema fechado porque esse sangue não sai desse sistema de forma comum, né? Comumente ele não deve sair dali. Então ele corre ali, o sangue sempre vai estar dentro dos vasos ou passando pelo coração, certo? Aqui nesse GIF do lado, né? Tem mostrando o coração e alguns desses vasos. E as funções desse sistema, a principal função dele, né, é distribuir materiais pelo corpo. Como assim distribuir materiais pelo corpo? Quando a gente ingere um alimento, ele vai parar no nosso estômago, não é isso? Alguém se perguntou como é que a gente consegue ter energia para, por exemplo, mover a mão? Se o alimento vai para o estômago? Então, quem leva os nutrientes, a energia necessária, é o sangue. Se eu estou com infecção no dedo do meu pé e eu tomo um antibiótico, como é que aquele material vai parar no meu pé? São os vasos sanguíneos que transportam ele. Ah, mas me dá mais exemplo do que é que esse sistema transporta. Vamos lá. Nutrientes, então proteína, lipídio, carboidrato, água, sais minerais, gases dissolvidos, como o oxigênio, né, e o CO2, que é o gás carbônico, que é utilizado na respiração. Então vocês já devem saber que no pulmão ocorre o processo de hematose, onde o sangue, desculpa, troca o CO2 pelo O2. O CO2, né, é eliminado através da expiração e o O2 ele é absorvido ali, né, que foi obtido através da inspiração. Além disso, gente, o sangue também transporta hormônios que tem várias funções no nosso corpo e excretas. O que são excretas? São restos metabólicos do nosso corpo, certo? Então vamos começar a estudar o sistema cardiovascular por partes. Primeiro de tudo, vamos ver o coração. O coração, né, um órgão muito romântico que está aí no centro do nosso peito. Como assim no centro do nosso peito? Isso mesmo. O coração fica centralizado no meio do nosso peito, em uma região chamada de mediastino, certo? Então fica entre os dois pulmões. Ah, mas todo mundo fala que é o lado esquerdo. De fato, ele fica no meio do peito, mas uma ponta dele, uma parte dele, no finalzinho dele, esse finalzinho aqui, né, chamado de ápice, fica mais inclinado para o lado esquerdo. Por isso a impressão de que ele está no lado esquerdo. Mas na verdade o coração fica centralizado no peito, certo? Ele é um órgão musculoso, então é um órgão que é composto por músculos, claro, né? Afinal a função dele é de contrair, né? O funcionamento dele é através de contração, então para isso nada melhor do que um músculo, ok? E a função realmente desse coração, como eu já falei, é contrair. Mas para que contrair? Para bombear sangue, gente. Então o coração serve como se fosse um motor que vai mover o sangue nos nossos vasos sanguíneos, beleza? Para isso, dentro dele, né, ele conta com dois átrios e dois ventrículos, né? Aí então o coração ele é particionado, né? Ele é dividido. E tem um átrio e um ventrículo de um lado e um átrio e um ventrículo do outro, certo? Os movimentos que o coração faz são chamados de sístole, que é quando ocorre a contração dele, e diástole quando ocorre o relaxamento, ok? Bora ver isso já já. Então aqui, ó, primeiro de tudo vou mostrar aqui a imagem do coração. Agora imaginem como ele é por dentro. Não imaginem, tá na tela, tá aí, ó. A gente tem aqui a divisão, né, que eu falei, através do septo, que divide o lado esquerdo e direito do coração. A gente vai ver mais tarde que tem um porquê disso. E do lado direito vai ter o átrio direito, o ventrículo direito, do lado esquerdo o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então esse espaço, esse átrio e esse ventrículo são nada mais do que câmaras, são alguns buracos, entre aspas, né, que estão dentro do coração que vão receber o sangue e vão depois bombear esse sangue para os vasos, certo? Ó, durante a sístole, o que acontece? Quando ele contrai, o sangue sai, certo? E quando ocorre a diástole, que é o relaxamento, o sangue entra. Beleza? Então, imagine uma garrafa de água.
ela está cheia até a tampa, mas sem destampada, claro. Quando vocês apertam, a água vai sair voando, não é isso? Então é exatamente isso que ocorre na sístole. Se eu pegar essa garrafa agora e eu soltar, né? Estou segurando ela. Ela parou de sair água já porque ela está totalmente contraída. Soltei ela. A água que está ali vai descer e junto vai também sugar o ar, né? Nesse caso, como não tem ar dentro dos vasos, propriamente dito, né, eles estão repletos de sangue. O que acontece é que quando ocorre o relaxamento, o coração é enchido de sangue novamente, até que ele contraia e envia de novo esse sangue para os vasos sanguíneos, certo? Então, ó, para ficar mais didático, tem esse GIF aqui. A qualidade não é tão boa, mas dá para entender. A sístole, ó, quando contrai, o sangue é enviado. Quando ele relaxa, que é no momento da diástole, o sangue entra de novo nas câmaras, certo? Mas, galera, a gente já viu que ele contrai e relaxa e manda esse sangue para onde? Para os vasos sanguíneos. A gente também tem que estudar a questão dos vasos sanguíneos porque, pense comigo, vai ter que ter uma diferença entre o vaso que recebe o sangue na saída do coração e o vaso agora que recebe o sangue na entrada do coração. Como assim? Bora lá. Ó, os vasos sanguíneos se dividem basicamente em artérias e arteríolas, capilares, veias e vênulas. Essa questão das arteríolas e das vênulas, elas são parecidas com a artéria, no caso da arteríola, e com a veia, no caso da vênula, certo? A única diferença dela vai ser realmente a questão da espessura do tamanho dela, beleza? Além disso, gente, elas possuem uma diferença na função. Então, cada um desses três vasos, desses três tipos de vaso, apresenta uma função diferente no corpo, ok? E essa função também regula o formato dela, né? A morfologia dela, como a gente já viu o nome morfologia. A artéria ela é bem mais calibrosa, ela é mais grossa e mais calibrosa. Então as paredes dela são mais grossas, né? Imagina como se fosse uma borracha, que tem 2 camadas ou 3 camadas, ela é bem mais grossa. A veia ela é um pouco mais fina e vamos dizer que tem só uma camada, né? A parede dela é um pouquinho mais fina. Enquanto isso, os capilares eles são vasos microscópicos, né? Muito pequenos mesmo. E a gente vai ver por que eles são assim. Vamos lá. Vamos começar pelas artérias e arteríolas, certo? Então, as artérias, elas são os vasos que possuem o maior calibre. Como assim? Elas são os maiores vasos em grossura, né? E também na espessura da parede. Elas é que vão mandar o sangue do coração para o corpo, para as outras partes do corpo. Então, é pelas artérias que ocorre a saída do sangue, certo? Então, já que ocorre a saída do sangue, pensa comigo. Quando eu aperto lá a garrafa, né? O exemplo que eu dei anteriormente. A água sai com muita pressão, não é isso? Então, dentro do coração é a mesma coisa. O coração acabou de contrair. O sangue sai com muita pressão dali. Então, por isso que a artéria precisa ter uma pressão, precisa ter, uma parede mais espessa. Porque se ela fosse fina, o que poderia acontecer com essa artéria? Ela poderia ser rompida, né? Então, o sangue sai do coração, através da contração, passa para a artéria, que depois vai ser distribuído para as arteríolas, né? Que são algumas artérias menores. A gente vai ver já como é que ocorre isso no esqueminha. O outro tipo de vaso, né, as veias e vênulas, elas possuem um menor calibre, né, então é um calibre bem menor. E nesse caso, né, como ela possui um menor calibre, a gente já pode imaginar que tem também uma diferença nessa questão da circulação. E a diferença é que agora o sangue está vindo do corpo para o coração. Então, o que acontece? Ocorre uma diminuição da pressão. Como assim a diminuição da pressão? Imagine que seu coração bombeou sangue e o seu sangue foi parar lá no dedão do seu pé. Depois esse sangue vai ter que voltar para o coração de novo, porque é um ciclo. Vocês concordam que quando o sangue sai e quando o sangue está voltando lá do seu pé, a pressão é diferente? Então ele sai com muita velocidade, ele sai com muita força aqui do seu peito, e quando ele chega lá embaixo no seu pé e depois tem que fazer o retorno subindo, a pressão é bem menor. Então, para isso, as veias possuem algumas membranas dentro delas chamadas de válvulas. Como é que funcionam essas válvulas? Vamos dar uma olhada. Essas válvulas, galera, elas funcionam da seguinte forma. O sangue tem que fluir numa direção, então vamos supor que o sangue só sobe. Mas aí, como a pressão é muito baixa, pode acontecer que em uma veia, em um local ou em outro, a pressão seja tão baixa que o sangue pare e acaba querendo refluir, quer voltar ao caminho, no caminho oposto ao que ele tem que fazer. Então, para isso, essas válvulas controlam esse retorno, não permitem que isso aconteça. Como é que isso acontece? Quando o sangue está fluindo normalmente, as válvulas se abrem, certo? Então elas ficam assim mais ou menos. Mas se o sangue para e tenta descer, o próprio sangue empurra as válvulas que faz com que essa veia seja fechada e não permita a saída, que o sangue reflua para baixo, certo? E quando novamente uma nova remessa de sangue vir empurrar, o sangue vai continuar. Então é sempre esse movimento, né? A válvula abre e o sangue sobe. Aí o sangue tenta refluir e a válvula fecha. Aí vem a pressão sanguínea e empurra, a válvula abre. E vai assim o tempo todo, certo?
Mas, galera, a gente já viu que o sistema circulatório tem a função de distribuir. Até agora a gente já só falou da saída do sangue do coração e do retorno dele. Então, nesse meio do caminho tem que ter alguma coisa. Então, no meio do caminho havia um capilar. Brincadeiras à parte, os capilares são vasos microscópicos, né, que realmente têm a função de fazer essa troca de substâncias, né, entre as células do corpo e o sangue. Então eu coloquei essa imagem aqui do lado, né, de um dedo, porque imagina, quando você corta um dedo, você não cortou uma veia. A gente viu que as veias possuem sim um calibre menor, mas elas ainda assim são visíveis ao olho nu, elas não são microscópicas. Mas quando você corta o dedo sangra, não é isso? Você cortou uma veia? Não. Provavelmente você cortou alguns capilares, que são esses vasos menores, né? Então, os capilares cobrem uma boa parte do nosso corpo, né? Porque é eles que fazem a distribuição dos materiais que a gente precisa ter. E para isso, ele tem alguns buraquinhos, né? Alguns espacinhos ali na parede dele, chamados de fenestrações, que permitem a passagem de algumas substâncias de dentro para o vaso para fora ou de fora para dentro, né? A depender ali de qual é o local onde ele está e o que é que ele tem que fazer. Então, aqui as setinhas, ó. Essa passagem de substância pode ser de dentro do vaso para fora, então pensa em um nutriente que está no sangue e tem que ir para o tecido. Ele vai sair do vaso e ir para lá, né? Mas aí pensa que, por exemplo, no tecido tem uma excreta ali, tem alguma substância tóxica para o corpo que precisa ser eliminada depois, né? Por outro sistema. Então ele vai ir para o sangue para depois passar por esse sistema. Entenderam? Então, em resumo, galera, o que acontece é o seguinte, né? O coração é o motor, é o centro, ele vai bater, contrair, né? Sístole, mandou o sangue para as artérias. Das artérias, vai para as arteríolas, que são um pouco mais finas. Essas arteríolas vão distribuir esse sangue para os capilares, que vai passar por todo o corpo, né, fazer todas as trocas que precisam ser feitas. E depois dos capilares, o sangue vai ser encaminhado para as vênulas, de onde vai ser encaminhado para as veias, que vai fazer o retorno para o coração. Então, é basicamente isso, né? Vai ocorrer a diástole do coração e o sangue que estava na veia vai entrar lá. É basicamente isso o ciclo, né? Mas a gente vai ver que existem outros ciclos. Antes disso, vamos estudar essa parte tão fundamental do sistema circulatório que a gente não conversou ainda. O sangue, a gente tem falado muito sobre ele, mas não especificou nada sobre ele. Vamos fazer agora. Galera, o sangue é basicamente formado por plasma sanguíneo e alguns elementos figurados. O plasma é basicamente a parte líquida do sangue, certo? Então ele é formado por água e alguns outros elementos dissolvidos, né? Como a proteína, sais minerais, lipídios, vitaminas e hormônios, beleza? Tem alguns outros elementos, mas vamos focar só nisso daqui por enquanto. E os elementos figurados são a parte sólida, né? Entre aspas, do sangue. Então são as células. Então o sangue também é um tecido, então ele também possui células. Essas células são os glóbulos vermelhos, né? Os glóbulos brancos e as plaquetas. Os glóbulos vermelhos também são chamados de hemácia ou de eritrócitos, né? E os glóbulos brancos são chamados de leucócitos. Vamos ver um pouquinho mais sobre ele, né? A questão da concentração, né? O quanto de cada elemento tem. Ó, o plasma compõe a maior parte do sangue, então é aproximadamente 55%, né? É a metade mais um pouquinho aí. Então, basicamente, uma boa parte do sangue é líquido, por isso que ele corre, não é isso? Uma parte bem pequena são de glóbulos brancos, né, chamados leucócitos e plaquetas. E a outra parte, né, o que resta, que é uma parte relativamente grande, né, deve ser aproximadamente aí uns 49, mais ou menos, por cento, né, do sangue. É composto de hemácias, né, de eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos. Vamos lá. Olha aqui essa imagem. As plaquetas são de um tipo, ok, né? As plaquetas têm a função de cicatrização, de fazer a coagulação do sangue, caso ocorra algum vazamento ali nesse sistema fechado, né? As hemácias fazem o transporte de gases, como o gás carbônico e o oxigênio, não é isso? E os leucócitos, que são os glóbulos brancos, né, são as nossas células de defesa. Então, são essas células que defendem nosso corpo de possíveis invasores. Como vocês podem imaginar, existem vários tipos de invasores, vários tipos de infecções que podem acontecer. Então, também existem vários tipos de glóbulos brancos. Mas, por hora, vamos só deixar mais abrangente. Glóbulos brancos, certo? Mas como é que ocorre a circulação sanguínea? Já falamos dela, mas não especificamos o que acontece passo a passo. Vamos falar então agora sobre a circulação. Basicamente, existem duas circulações do nosso corpo. Como assim duas circulações? Calma. A gente faz uma divisão da circulação, certo? Então existe a circulação pulmonar, também chamada de pequena circulação, e a circulação sistêmica, que é chamada de grande circulação. Olha esse esqueminha aqui. Vamos lá, foca comigo aqui. Toda a parte que está em azul é onde passa o sangue que está rico em CO2, rico em gás carbônico, né? Então vocês imaginam que já foi o sangue que já passou pelo corpo. E a parte vermelha é o sangue rico em O2, é o sangue rico em oxigênio. Imagine comigo. Inspirei. Então, quando eu inspiro, já quer dizer o quê? Que o sangue está recebendo oxigênio. Então, é fácil imaginar que esse sangue, né, que
tá ali em vermelho, ele tá vindo aonde? Dos pulmões. Mas por que duas? Vamos lá. Porque na circulação pulmonar, que é a menor, né, como a gente está respirando o tempo todo, a gente tem que estar trocando esse gás. Então ocorre ali ó, a circulação da seguinte forma. O coração bombeia o sangue, rico em gás carbônico, ó, olha aqui. Esse sangue vai para o pulmão, lá ocorre a hematose, né, que é a troca de gases. Então o gás carbônico é expulso, né, através da expiração no pulmão. E agora o sangue fica rico em oxigênio. Aí ele volta de novo para o coração. Então por isso pequena circulação, porque é uma circulação rápida. Pensa, o coração está aqui, os pulmões estão bem aqui. Então é uma circulação que ocorre rapidamente. É uma circulação bem menor do que a sistêmica, que a gente vai ver agora. Que é a circulação onde vai ocorrer agora a distribuição desse sangue rico em oxigênio para o corpo. Então, ó, o sangue vai sair do coração, esse sangue acabou de chegar no coração, não foi isso? Veio lá do pulmão, rico em oxigênio. Agora ele vai ser bombeado novamente, mas dessa vez não vai para o pulmão, ele vai para os demais sistemas do corpo. Então ele vai parar no sistema digestório, no sistema urinário, no sistema endócrino, no sistema nervoso, ele vai distribuir ali o sangue por todo o resto do corpo. Para só depois de ocorrer toda essa distribuição, né, do sangue e as trocas de materiais necessárias, ele voltar lá para o coração e ser bombeado novamente para o pulmão. Então, entenderam? Por isso o nome grande circulação e também circulação sistêmica, porque é a circulação que ocorre em vários sistemas, então é uma circulação bem maior, por isso esses nomes, ok? Então, ó, resumindo, circulação pulmonar, o sangue vai para o pulmão, do pulmão volta para o coração, basicamente isso. Circulação sistêmica, o sangue agora vai vir do coração para o corpo, passado em vários sistemas, para depois voltar para o coração. Então o que a gente tem é basicamente isso daqui, ó. O sangue vai vir para cá, vai subir para o pulmão, depois ele vai vir para cá, sair do pulmão, voltar para o coração. Do coração, ele vai ser mandado para os outros sistemas do corpo, como vocês podem ver aqui nessa seta piscando. Passou por todos os sistemas, ele vai voltar pelas veias, né, para o coração novamente. É basicamente isso, galera. Então, ó, a gente já sabe que existem alguns órgãos diferentes, a gente já sabe que ocorre circulação, a gente já sabe como funciona boa parte do sistema circulatório, certo? Galera, por hoje é isso. Então, esse aqui é o fim da nossa história romântica sobre o sistema circulatório e o coração, não é isso? O fim da aula. Essas são as referências bibliográficas, né? Eu usei um livro que eu estou usando no ensino fundamental para dar aula no colégio. E é basicamente isso. Tchau, tchau, até mais.